Então, boa noite a você, a paz do Senhor está acompanhando aí, que um dia irá me assistir e ouvir a palavra do Senhor, que essa palavra possa ser rema na sua vida e que possa ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Que Deus te abençoe aí e abra o seu entendimento aí, tanto aí como os que estão aqui presentes ao vivo, para que nós escutarmos a palavra, que não seja eu falando, mas que seja a palavra do Senhor. Então, gente, nós estamos nos livros proféticos. A gente já viu uma pequena introdução e o livro de Isaías no encontro passado. Então a gente viu que Isaías profetizou algumas coisas que Jeremias confirmou em profecia também. Eles não viveram na mesma época e os contextos eram diferentes. Então, embora Isaías traga muitas palavras também de juízo, de condenação dos povos e do pecado de Israel, mas ele trouxe também a esperança do nascimento de Jesus. Então ele é conhecido como um profeta messiânico, por ele ter citado várias profecias com relação a Jesus. E esse pequeno trecho, essa pequena introdução para a gente se encaixar aqui. Jeremias. O propósito de Jeremias é anunciar o juízo e chamar o povo ao arrependimento. Os livros proféticos, geralmente, de uma maneira geral, eles vão trazer uma palavra uma advertência de Deus ao povo. Lembra que o contexto aí era dos reis, de uma Judá toda idólatra, afastada dos caminhos do Senhor, e Israel também já tinha caído na mão da Síria. Pela mão da Síria, que também tinha sido profetizado. Então, naquela época, a Síria também quis invadir Judá, que é o reino do sul, e Deus livrou eles. Porém, eles continuaram nos maus caminhos e quase um século e meio depois, veio cair na mão da Babilônia. Então, Isaías profetizou algumas palavras para Israel, para Judá. A opressão que ele estava sentindo naquela época era da Assíria, e ele tinha profetizado sobre Jesus, profetizou sobre a libertação do povo através de Ciro, quase 250, 200 anos antes. E aí Jeremias vai profetizar sobre a Babilônia. E ele chega a ser, ele está presente na hora da queda de Judá, e ele escreve Lamentações, e a gente vai ver lá que lá em Lamentações ele está chorando porque o povo não ouviu ele. O autor, desculpa ali o erro, é Jeremias, segundo a tradição, mas alguns afirmam também que é Baruque. Baruque era escriba de Jeremias. Então a gente vai ver lá pelo capítulo, parece que 27, 38, eu não lembro, que Jeremias está preso e Deus manda ele escrever um livro, um novo, e ler. Quem faz isso é Baruque. A data é uma data aproximada, isso, 626 a 586 a.C. Jeremias também tem profecia sobre Cristo. Então, as considerações iniciais. Eu queria que, o mais importante que eu acho de todo esse estudo são essas questões do contexto histórico, porque ler você pode ler em casa, e com algumas informações, alguns toques aqui, você pode lembrar e entender todo o contexto. A gente já falou o contexto, que era uma Israel, uma Judá toda idólatra, onde os próprios reis colocaram imagens dentro do templo, o povo não obedecia o sábado, o livro da lei estava perdido e tinha sido encontrado há pouco, E esse é o contexto geral dessa parte, dos proféticos. No geral vai ser isso. Eles vão profetizar bem no finalzinho do período lá do reinado de Judá, e depois de Judá também. E aí vem um silêncio que Deus não fala mais com ele de 400 anos, com o povo de Israel, e esse silêncio é quebrado quando Jesus vem. Então, o nome Jeremias significa, uma das traduções pode ser traduzido como o Senhor é os atalhos, o Senhor que levanta.
entre outros, né? Mas a maioria acha que é esse aqui. Né? Jeremias era da tribo de Levi, né? Ele era um sacerdote, da família de sacerdote. Lembrando que o sacerdote assumia seu posto no serviço com 30 anos. Mas Deus separou ele no ministério profético com 23 anos de idade. Então, antes dele começar a servir no templo, Deus tinha separado ele. E a gente vai ver que antes dele nascer, Deus tinha escolhido ele para executar essa tarefa. Jeremias anuncia a maldição de Deuteronômio 28, né? Lembra lá antes, quando Moisés está para morrer, ele chama o povo e repete toda a aliança da lei. O povo já tinha se desviado muitas vezes, e uma dessas aí, ele se zangou lá, bateu 2 vezes na pedra, e Deus falou que ele não ia entrar dentro da terra prometida, que era Canaã. Aí ele prepara o povo, toda aquela geração, e no capítulo 28 ele fala assim, ó, Deus vai dar a terra que manda leite e mel. Porém, vocês têm que obedecer à aliança dele. Se vocês obedecerem, vocês serão bem-sucedidos. Se não, esse é o resumo do Deuteronômio 28. Se você não obedecer, vai vir fome, peste, os povos vão afligir vocês, entre outras coisas. Seca, né? E ele anunciava isso. O ministério dele foi anunciar essa maldição caso o povo não obedecesse. Tem gente que diz que durou mais ou menos 40 anos o ministério dele, né, como todo, depois que ele assumiu. E o povo estava condicionado, estava, digamos assim, bitolado na profecia que Deus tinha dado que sempre ia haver alguém da família de Davi reinando. Então, por causa dessa profecia, eles achavam que ninguém jamais ia invadir lá do jeito que foi. Só que Deus estava alertando eles a todo tempo. E eles, crendo nessa promessa aí, achando do jeito deles, não escutavam as palavras que Jeremias pronunciava. Jeremias, ele profetizou no tempo dos reis Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Josias, desses aqui, o único rei bom foi Josias, né, que fez as reformas. A gente viu lá, a gente vai dar uma olhadinha. E ele foi contemporâneo de Sofonias, Ezequiel e Abacuque. Então eles profetizaram no mesmo tempo, né, foram contemporâneos. Então vai ter algumas profecias que vai ter desses aqui de Sofonias, Ezequiel e Abacuque, que vai ter alguma coisa a ver com o que o Jeremias profetizou. Eles viveram na mesma época. E Deus, assim, na maioria das vezes, Ele vai confirmando as palavras, né? E isso é para você focar que os livros proféticos, eles foram escritos dentro dos livros históricos, né? Principalmente ali Reis, né? Crônicas. Os acontecimentos aqui é a iminência da invasão babilônica. Jeremias estava anunciando a todo tempo, a Babilônia vai vir e vai destruir vocês, a Babilônia vai fazer vocês levar vocês para o cativeiro. Lá em Isaías, como eu já tinha dito aqui, mais uma vez eu não prestei atenção que eu tinha colocado aqui, vimos que Isaías profetizava sobre a ameaça à Síria, Jesus e a libertação do povo do cativeiro. Lembrando, quase 250 anos antes de tudo isso acontecer. Então aqui está todos os reis de Judá, né? Desde quando Salomão morreu. Aqui são os herdeiros, lá, os parentes da linhagem de Salomão. Isaías profetizou aqui Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Jeremias, Josias, Joacás, Eliaquim ou Jeoaquim, Joaquim, Matatias e esses Ezequias. Às vezes um rei recebia mais de um nome. Então, lembrando, os vermelhos foi tudo rei ruim, preto foi rei mais ou menos. Porque a gente vê que por reis eles foram bons, mas a gente compara com outros livros como Crônica e a gente vê que ele não foi tão bom assim. Mas no geral, passou. Então o esboço de Jeremias, primeiro começa com o chamado dele no capítulo 1, as advertências e exortações de Jeremias que vão do capítulo 2 até o 35,
o sofrimento do profeta, né? Aí ele sofrendo por causa do ministério dele. Só que em outros lugares aqui também ele sofre algumas coisinhas também. Ele apanha, ele é preso, né? Fora desses capítulos aqui. A queda de Jerusalém, de 39 ao 45, e o julgamento de Deus contra todas as nações. Aqui vai haver um monte de palavra de juízo para essas nações aí que estavam em volta de Israel, ou de Judá. Então aqui o chamado de Jeremias, o capítulo 1 vai explicar tudo. Deus tinha escolhido ele antes de tempo. Aí ele fala, assim, eu sou como criança, ou seja, eu não sei falar, não sou nada, eu sou inexperiente, sou jovem. Deus fala assim, vou colocar minhas palavras na tua boca. Você vai ser minha boca. Entende? E o Senhor colocou as palavras na boca dele. E ele, com essa conversa aí, Deus pega e dá logo uma visão para ele, né? Da amendoeira e dá uma panela quente. Amendoeira, eu fui dar uma pesquisada para ver o que é, porque nada na Bíblia é diferente. Amendoeira significava que Deus ia cumprir a palavra dele, e também significava que é a primeira árvore na primavera floral. Talvez isso seja alguma coisa relacionada a ele ser profeta da família dele, por ele ser tão novo. Esse é o chamado dele. As advertências e exortações. E o outro lado da A panela? panela Deus já falando da Babilônia. Já está prometendo lá. Ele já começa o ministério dele profetizando. É a Babilônia que está vindo. Para vir fazer cativo de Judá e disciplinar Judá pelo pecado que ele estava sofrendo, cometendo. Então, quando fala assim, quando Deus está falando da Babilônia aqui, ou do Império Medo-Persa, que vai invadir depois a Babilônia, depois de 70 anos, Deus está falando assim, vai vir uma nação do norte, vai vir fogo do norte, vai consumir a espada que vem do norte. Então esses termos é tudo relacionado à Babilônia, ou o Império Persa, depois. Mas aqui em Jeremias é a Babilônia. Então quando lê alguém que vem do norte, é a Babilônia. Isso aí tem muito em Isaías, lá em Apocalipse também. A gente vai ver lá no finalzinho que muita da linguagem usada aqui a gente vai passar a compreender um pouquinho mais do que lá do Apocalipse, porque ele usa mais ou menos a mesma linguagem. Então aqui, do capítulo 7 ao capítulo 10 eu fiz um resumão, e ele quer dizer o quê? Aquela profecia que eles criam, que sempre Israel, Deus ia deixar ele vir, o reino de Judá, por causa da promessa que ele fez em Davi. Né? E eles confiavam nisso, eles confiavam no templo. Né? Eles não tinham uma aliança com Deus, mas confiavam no templo. Por causa do templo, por causa dos milagres do passado, eles achavam que jamais Judá seria levado cativo. Mas Deus sempre, vocês têm outra coisa que tem que ter em mente, Deus sempre avisava. E eles não atendiam. E Deus sempre repreendia e falava, né, que era para se arrepender. E não confiar numa vida religiosa. Então aí, Jerusalém vai ser destruída assim como foi Siló. Então tem aqui e mais umas duas passagens onde Jeremias fala isso. Porque Siló era onde o tabernáculo tinha. Lembra que quando Davi fez o templo, ele teve esse desejo porque o tabernáculo era de pano, era linho e era montado toda hora e desmontado até quando chegou na terra prometida, que ele se estabilizou em Siló. Então o centro da adoração não era Jerusalém, era Siló. E aí Davi, vendo a glória que Deus deu para ele, os feitos que ele fez, ele pegou e sentiu no coração de fazer o templo. Então ele fez o templo. Só que antes disso, acho que lá pelo capítulo 4 ou 6 de Samuel, fala que Siló foi destruído por causa também de pecado. E Deus está avisando, Jerusalém vai ser destruída assim como foi Siló. Esse cara nem tinha. A rainha do céu, junto com Baal, Astarote, Asmodeus, essa rainha do céu aqui era outra que atazanava com a vida do povo lá. No sentido da adoração, da idolatria. Então as mulheres, principalmente as mulheres, faziam bolos, né?
Inclusive, atualmente a gente tem algumas entidades aí chamadas Rainha do Céu, até hoje. E é interessante que quando você faz uma pesquisa sobre quem era, como era o desenho, a escultura, sei lá, disso aí, a gente vai ver que uma delas também é da atualidade. Desde o tempo antigo até hoje. Então ela com Baal, com Astarote, com Asmodeu, com Moloque e por aí vai. Esses eram os principais ídolos que eram adorados lá em Israel e em Judá. E aqui Deus mais uma vez está falando, ó, lembra que aqui é advertências e exaltação. O templo protege a nação iníqua, né? Isso aqui é Deus falando que não, quer dizer, desculpa, que o templo não protege a nação iníqua. Que quem ia proteger era a fidelidade dele, não o templo, a edificação em si. A falsa religião, por isso que ele faz essa mescla do templo e da idolatria. E aí por isso que eu juntei esses 4 capítulos aqui, que vai do 7 até o 10, num só, para falar do contexto em que Judá vivia. E o capítulo 10 inteiro é falando da idolatria. Todo. Mas você vê aí que a idolatria é o pecado de Israel. Né? Deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Eu tirei uma parte aqui, mas no capítulo 6 Deus começa falando que também, mais grave ainda, né? Ele está fazendo uma analogia, que Deus ele começou a fazer uma analogia com Israel. Israel é o reino do norte, as 10 tribos do norte. Ele falou assim, ó, eu dei carta de divórcio para Israel, ou seja, eu deixei eles porque eles se desviaram. Então, se vocês se arrepender, eu vou aceitar vocês de volta. E aí eu não vou destruir, e aí depois ele começa falando isso aqui tudinho de novo. O cinto de linha, a gente vai ver que de umas 5 a 6 vezes Deus manda ele fazer atos simbólicos, atos proféticos. Né? E o cinto de linha, Deus pega e manda Jeremias comprar o cinto. Né? E quando ele veste, depois que ele veste, Deus manda ele colocar na fenda perto do rio Eufrates e deixa lá. Com o passar do tempo, Deus lembra ele para ir buscar. Quando ele chega lá, o cinto está podre. E ele fala assim, ó, do mesmo jeito eu vou fazer com Israel com Judá por causa do pecado dele. Então ele usava essas simbologias assim para trazer também o juízo sobre Israel, Judá. No 14:15 vai falar de uma grande seca que Deus mandou lá para eles, lembrando que uma das maldições, Deus já começa a julgar ele aqui, Judá. Então essa seca é uma das maldições que lá de Deuteronômio 28, que ele fala assim, ó, eu não vou dar chuva, e a terra não vai se produzir, o teu animal no campo não vai reproduzir, vai morrer, não sei o quê, e por aí vai. E é interessante que Jeremias intercede 3 vezes a Deus por causa dessa situação, e Deus não atende. Porque Deus já tinha lá no capítulo 7, Deus já tinha falado assim, ó, eu vou trazer juízo para vocês, aqui atrás, aqui, nesse contexto aí, eu vou trazer juízo e você não é para interceder por Judá. E aqui ele ora 3 vezes ao Senhor e Deus não ouve ele por causa disso. Né? Lembrando que como o juízo era bem próximo, Deus falou para Jeremias assim, ó, você não vai casar e não vai ter filhos, porque o juízo que eu estou trazendo vai ser para logo, vai ser rápido. Então se tu tiver filhos, se tu casar, eles vão morrer de fome igual os outros vão morrer. E outra, Jeremias, eu não quero que tu vá chorar na casa de ninguém não. Então isso é para você ver o que eu vou trazer para Israel. Está acompanhando aí? Se quiser eu diga aí os versículos. Eu tirei. Eu arranquei aqui também. Por favor. O vaso do oleiro. Deus pega e manda Jeremias descer a casa do oleiro. E essa é uma das passagens mais famosas que tem na Bíblia, né? Principalmente no Antigo Testamento. Ele manda Jeremias descer lá
e observa o oleiro trabalhando. E naquela simbologia, o oleiro, ele está dizendo que é ele, nós somos o barro. Né? E aí ele fala assim para Jeremias: Jeremias, quando eu disser que vou levar a juízo a uma nação, e essa nação se arrepender, isso aí eu acho que está no 7:8, no versículo 7:8, e essa nação se arrepender, eu vou também me arrepender do juízo que eu vou trazer. E se eu prometer alguma coisa boa para alguém ou para alguma nação, e se essa nação vier a se desviar dos seus caminhos, eu também não vou trazer o que havia falado. Vou voltar atrás da minha palavra, mas como se estivesse falando assim, eu vou voltar atrás da minha palavra. Logo em seguida, Deus, aqui é interessante, essa aqui, eu já estava esquecendo. Quando diante do trono veio aqui, no show que ele gravou lá no Parque do Leão, então eles oraram 70 dias, eu não sei se vocês sabem dessa história. Mas tem uma música lá no meio do show lá que tem um vaso, né? Sei lá, e faz de novo, né? Que a mulher vai jogando, vai quebrando, né? O jarro, né? Cada um. Aí tem a religiosidade, aí tem a falta de perdão, e por aí vai. Quando chega na igreja, na hora da igreja, que o cara joga o vaso de barro no chão, o vaso não quebra. Todos os outros quebram. E aí o vaso sai rolando assim e não quebra. Isso está filmado, né? Porque cada um que entrava aí, por exemplo, o cara lá era muito rígido, eu sou muito rígido, comigo é assim, eu trato desse jeito, comigo tem que ser no cabresto, tá? Não com essas palavras, né? E aí cada um pegava e jogava e quebrava. Aí quando foi na parte da igreja, que era a parte da questão religiosa, o cara, não lembro se era um cara ou se era uma mulher, ele joga o vaso, o jarro no chão, o jarro bate no chão, não quebra e sai rolando. Diz depois lá que um profeta lá na hora se levantou lá e falou assim: isso é a igreja. Assim como o jarro, quando ele foi moldado, foi passado pelo fogo, ele não tem mais conserto, assim é a igreja. A igreja não está deixando modelar ela da forma como ele tem. Então isso aí, né, profecia dos nossos dias, né? E essa é bem interessante, porque não tem explicação nenhuma para aquele jarro não ter quebrado naquela hora, não ser Deus. E aí Deus pega e manda ele comprar uma botija. Jeremias, compra uma botija. Chama os príncipes, o sacerdote, e vai lá para o vale de Imon. Esse vale do Imon é onde ele sacrificava o povo, nos rituais de sacrifício humano, principalmente de criança. Se não me engano, lá era onde ele também, uma parte dele era onde queimava o lixo de Israel e Judá, né? O livro de Judá, o lixo de Judá. E é quando Jesus está uma das vezes quando Jesus está comparando o inferno, que a chama nunca apaga, o raio nunca morre, ele está comparando ao Vale do Inom, lá porque o lixo era queimado direto lá. Era fora da cidade, né? A cidade era cercado por um muro, e em frente a um desses muros aí tinha essa porta que era pro vale. E ele chama todo mundo lá e fala: tá vendo? Aí começa a anunciar a questão do juízo que está para vir. E quando ele termina, ele pega o jarro e quebra. Ele fala assim: e do mesmo jeito que eu estou quebrando esse jarro, Judá vai ser quebrado pelo cativeiro babilônico. E aí o povo fica zangado, né? Esse passou que ele é filho de sacerdote, né? Pega Isaías, prende ele e bota ele no trono, por causa das profecias. A gente vai ver que Isaías é o profeta Charão, né? A gente vai ver que o ministério dele foi meio difícil também, né? O povo, aqui é porque eu não coloquei, né? Porque se eu for colocar toda vez que ele foi ameaçado, toda hora eu vou estar falando. Inclusive ele chega até a amaldiçoar o dia do nascimento do dia dele, por causa de tanta opressão que ele sofreu. E aí ele foi preso, foi colocado no tranco, apanhou, né? E quando ele estava apanhando lá, esse passou aqui, Deus dá uma palavra para ele e fala assim: teu nome vai ser mudado, e o teu nome vai ser terror por todos os lados, por causa do sítio, né, da Babilônia. Antes da Babilônia invadir, eles fizeram um cerco na cidade inteira, não deixava ninguém entrar, ninguém sair. Foi começando a faltar as coisas lá, né? Faltou água, faltou comida, até quando
a Babilônia pega e quebra o muro, né? E invade lá e começa a matar a gente, ele faz o que fez, né? E aí ele pega, além disso, ele profetiza assim, ó, nesse ano tu ainda vai morrer. Falando para Pastor. É interessante que o cara era da família de sacerdote, filho, se não me engano, de Ilquias. Mas foi um sacerdote bom, se não me falha a memória. E fez isso para ver o nível de desvio que estava o Judá nessa época, né? Tem uma parte que Deus fala assim: os profetas profetizam coisas que vêm dele, falsas profecias, e o sacerdote anda de mão dada com ele. A maioria do povo estava corrompido, né? Aí. No 21, mais uma vez Jeremias fala aqui acredita a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Primeira vez que ele fala enfaticamente: ó, Nabucodonosor vai vir e vai invadir vocês. Até então era só Babilônia. Aí ele cita o nome dele. Zedequias, que era o rei na época, que é o último rei aqui de Judá, envia servo a Jeremias, né? E esse disse que o próprio Deus iria pelejar. Sempre os reis consultavam os profetas, né? Mesmo que os profetas fossem ruins e que ele não gostasse de usar os verdadeiros profetas de Deus, mas ele sempre mandava lá, por mais que ele não cumprisse, mas eles ouviam. Acredito Deus que é assim, uma forma de dizer assim, né? Mostrar para ele: ó, tu escutou a verdade, mas tu não quis. Tu preferiu escutar aqueles falsos profetas lá que falavam que tudo ia ser muito bom, que tudo ia ser uma maravilha, que não ia acontecer nada, então tu preferiu escutar ele, tu e o povo. Então, você escutou um que te falou a verdade, você não quis ouvir a verdade. E aqui, né, não precisa dizer que até hoje é desse jeito, né? Às vezes a gente vê, tem um profeta aí, não sei quem. Não estou dizendo que o cara, não estou nem entrando no contexto dele ser um falso profeta. Estou só falando de dizer que realmente ele é um profeta. Ele chega às vezes até a ser idolatrado. Todo mundo quer ir lá porque Deus vai usar ele. E a gente sabe, graças a Deus, pelo menos a gente está num lugar onde a verdade ela é pregada. As mesmas. Gente, nota o contexto inteiro. As profecias, tudo era para arrependimento. As palavras, tudo que é pregado aqui na igreja, é tudo de arrependimento, né? Presta atenção, cuidado, não faz assim. Deus está levantando o povo. Mas o povo quer ir. E é interessante que graças a Deus, a gente entende que quando Deus, além de entender, Deus fala também. Quando a gente está realmente a uma necessidade, não precisa você ir atrás de profeta, não. Deus fala com você, ou usa um irmão do lado, ou alguma circunstância. E Deus sempre está falando. No capítulo 22 e no 24, eu dei uma puladinha aqui, porque no 24 vai dizer a mesma coisa. No 22 é uma profecia contra a casa de Israel. Jeremias está dizendo que os reis viriam reis, né, de fora, que ia se assentar no trono de Davi, ou seja, ia tomar, ia subjugar Judá. E aí Deus pega e explica porque deixaram a aliança do Senhor. E no 24 ele leu ele vê um cesto de figos. Tinha figos bons e figos estragados. Os bons significavam o povo que foi para o cativeiro. Né? A gente vai ver mais um pouquinho para frente que Deus falava assim: ó, não foge da Babilônia, quem fugir vai morrer. É eu que estou trazendo. Então vocês vão lá. E avisou aqui para Zedequias também. E ele não escutou. E aí a gente vai ver no final o que aconteceu com ele. E aí os filhos bons significavam a descendência de Zedequias, né? A linhagem real de Judá nessa época. Que eram os podres, e os bons eram o povo que foi para o cativeiro, né? Que era o povo que ia se salvar. No 23, profecia contra falsos pastores, aí vem pequenas profecias, né? Deus falando: ai de vocês, falsos pastores, que não cuidam das ovelhas, né? Que elas estão desgarradas e vocês não vão atrás. Esse é o meu medo de algumas atitudes de algumas pessoas aqui da igreja, né? De deixar correr e não ir atrás das pessoas, né? A profecia sobre... Aí Deus está falando que ir atrás e recolher,
ia cuidar, mas que depois ia trazer juízo para os falsos pastores. Profecia do renovo, isso aqui, ó, profecia de renovo sobre Davi, isso aqui é a profecia que fala do servo justo, trazer um rei justo, que julgará com justiça e tal, falando sobre Jesus. E a profecia contra os falsos profetas, que é aí onde eles falavam, né? Deus vai acusando eles, né? Vocês falam do coração de vocês falam o que eu mudei, o sonho que eu mudei. E é aqui que ele fala, e os sacerdotes estão com mão dadas, ou seja, estão de mão dadas com vocês. O que Deus estava falando? Vocês fazem tudo errado, e os sacerdotes, em vez de repreender vocês, estão junto com vocês. Infelizmente era o contexto, e que eu acredito que seja o nosso mesmo contexto hoje na atualidade. A igreja de Laodiceia, a última igreja, a última era da igreja, lá em Apocalipse. Não é quente nem morno. Não é quente nem frio. É morno e aí eu vou vomitar vocês. Importante entender. E aí aqui Jeremias profetiza os 70 anos de cativeiro. Rapaz, ó, no capítulo 4 aí, essa aqui eu faço questão de trazer, porque ele fala assim, ó, por 23 anos ele anunciou o juízo, e o povo não escutou ele, anunciava o arrependimento, e o povo não esperava. Né? No 4º ano do rei Joaquim, não sei o que, por 23 anos eu anunciei, e aí ele fala que Deus estava trazendo Nabucodonosor para subjugar tanto Judá como as nações ao redor, os amalequitas, os amonitas, o Egito. Lembra aí que os geus e os itas, aí, tudo aí estava aí. Né? Lembrando que o império assírio já tinha sido dominado, né? E aí a nova potência aqui é a Babilônia. O cativeiro duraria 70 anos. Só que Deus, aqui no versículo 12, fala que castigaria a iniquidade do rei Nabucodonosor. A gente tem sempre que ter em mente outra coisa também. A gente nunca pode esquecer que essas invasões, tanto lá de Israel como aqui de Judá, quem trazia era Deus. Ele fala assim, ó, se vocês desobedecer... ontem foi falado na igreja, né, que o povo lá, as tribos não expulsavam. E Deus falou assim, ó, é para vocês expulsarem. Pensei até que o Carlos Andes ia comentar sobre isso. É para vocês expulsarem, porque se vocês não expulsarem, vocês vão pecar do jeito que eles pecaram. Uns não expulsaram porque não tiveram força, e aí entra onde ele falou que não tiveram determinação, né? Ou talvez estava desviado e Deus não ajudou ele na expulsão desses estrangeiros, né? E uns lá, que eu não lembro qual foi a tribo, fez eles de escravo, né? Para não trabalhar, fez eles de escravo, e Deus disse que era para expulsar, era para matar todo mundo. E eles não fizeram isso. Acho que lá em Samuel, nos outros encontros, a gente até comentou que Deus se zangou por causa dessa situação e falou assim, vocês nos expulsaram, não? Então agora eu vou deixar eles aí, porque quando vocês começarem a desviar do caminho, eu vou usar eles para afligir vocês, ou seja, para disciplinar vocês. Então eu não vou tirar mais eles também não, eles vão morar aí com vocês. Então toda vez que havia uma nação invadindo Israel, né, a gente vê aí que o Egito, lá em Êxodo, antes disso aí tudo, fez Israel cativo. A gente vê que por várias vezes Amalequitas, os itas, também fez Israel como um todo, aí Israel nesse contexto era as 12 tribos. Nós vamos ver que Israel caiu na Assíria, as 10 tribos do norte caiu para a Assíria, e Judá vai cair. E tudo isso era Deus disciplinando o povo por causa do pecado. E é interessante, né? Porque tem gente que fala que Deus não castiga ninguém. Mas uma prova que não conhece a Bíblia. E isso aqui é bem interessante porque fala também, existem algumas teorias aí falando sobre quando a gente morrer, a gente vai reencarnar, né? E aí a gente vai se purificar. A Bíblia é enfática e clara em dizer isso. Quero ver um livro que com 200 anos antes eles anunciam o que vai acontecer, né? E todas as profecias se cumpriram. Tem nenhuma que não cumpriu ou está se cumprindo.
E uma delas aí, Deus está falando assim, ó, Deus mudou o jeito de corrigir. Ele não manda mais uma nação fazer outro escravo, não. Mas no dia que a gente vai morrer, a gente vai prestar conta com Deus. E aí o nosso cativeiro não é mais aqui na terra, não, através de outra nação, mas é no inferno. De quem não aceitar, não tiver um coração íntegro e reto diante de Deus. Os Kansas, né? Eu botei essa foto aqui porque se eu falar Kansas, julgo, talvez eu não sabia. Eu fui atrás de saber. E aí eu descobri que Kansas é esse negócio aqui que é feito para dominar os bois. Né? E aí o que Deus faz? Isso aqui é um jugo também. Vim que o meu abençoado, né? No jugo e tal. E Jesus fala. Então essa peça aqui é chamada de jugo ou Kansas. Aí o que acontece? Deus pega e manda Jeremias. De vez em quando Deus também faz um aí com os profetas. Jeremias pegou, Deus mandou ele botar um negócio desse aqui, sair no meio do povo e profetizar para o rei. E além dele colocar isso aqui no pescoço aqui, ele pegou e mandou ele comprar e mandar para o rei Zedequias, na época aí o rei era o Zedequias, e mandar para os reis em volta. Ó, falando assim, não é só nós que vamos cair não, vocês também vão cair para a Babilônia. E aí ele ficou andando com esse trem aí, né? Profetizando. Né? A gente viu lá que Deus fez Isaías andar com a bunda de fora, para mostrar como é que ia ser o cativeiro. Aí ele, 3 anos, se não me engano, ele andou com a bunda de fora. Aqui, se não me engano, Osés, ele manda ele casar Osés com a prostituta. Então, de vez em quando, assim, é aqueles que são escolhidos mesmo, assim, para desempenhar um papel, assim, Deus faz algumas coisas assim meio estranhas, né? Mas ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas, né? Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E isso aqui, esse Kansas ou jugo, era uma simbologia porque Nabucodonosor ia fazer a todas as nações. Ia mostrar, ó, vou levar vocês cativos, eu vou dominar vocês. Não só Israel, mas Judá, mas as nações em volta. Aí, Jeremias no 28 luta com um falso profeta chamado Ananias. Esse Ananias dizia que o cativeiro ia durar 2 anos e entre outras coisas. E aí ele foi lá e Jeremias pegou o Kansas aí e quebrou. Aí quando ele quebra, ele fala, ó, o cativeiro vai, do mesmo jeito Deus vai fazer. O cativeiro vai durar só 2 anos. Aí Jeremias pega e fala assim, ó, a palavra do Senhor vai a Jeremias e fala assim, ó, eu vou colocar agora de ferro. E tu vai morrer. E tu vai morrer por causa disso aí. E você vai servir, se não me engano, ele vai servir como esterco para a terra. Lembrando que quando o povo tinha o maior medo de morrer na guerra ou em qualquer outro lugar e não ser sepultado, porque isso era uma maldição que tinha, de não ser sepultado. Aí o povo ficava com medo disso aí, mas não dava ouvidos. Aí, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que o livro de Jeremias ele não está na ordem cronológica. Aqui ele envia, no capítulo 29, ele envia uma carta para o povo, que já está no cativeiro. Aí Babilônia já tinha caído, Judá já tinha caído, e ele envia essa carta falando um monte de coisa, mas o principal conteúdo dessa carta é que o povo se arrepender, que Deus ia mudar a sorte deles. O sentido da carta era esse. Do 30 ao 33, Deus faz promessas de restauração. Aí eu anotei para não ter que ficar falando, né? Lá no 30, versículo 3, ele fala assim, farei mudar a sua sorte, trarei de volta para a terra. Os trarei da terra do norte, né? Lá da Babilônia. Vou trazer vocês de novo. A nova aliança na mente, imprimirei minhas palavras no coração e no coração escrevereis. Zedequias, por causa do tanto de profecia que ele dava, tudo ao contrário de Israel, mandou prender ele. E nessa profecia, e quando ele manda prender ele está preso lá e Deus manda ele comprar um campo, um pedaço de terra. E esse pedaço de terra é uma atitude simbólica que a princípio Jeremias não entende. Vai, Senhor, o Senhor está mandando o povo em cativeiro, eu vou comprar terra? Aí Deus pega e responde, não, isso é para simbolizar que eu vou trazer vocês de lá para cá. Então é interessante que
Às vezes o profeta, ele não entende a mensagem de Deus, o que Deus quer. Ele traz a mensagem de Deus, mas ele não entende. A palavra que talvez quando ele entrega a palavra ele vai entender, ou talvez ele nunca vai entender. Só quem vai entender é quem recebeu a palavra. Outro dia eu estava conversando com o Gabriel e ele me contou uma situação assim, que ele não sabe, não, foi com o meu tio. Eu levei meu tio para conversar com o Gabriel, e aí o Gabriel pegou e comentou alguma coisa lá, pegou e falou assim, eu vejo uma ferida assim, 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 mas eu não sei o que significa. E às vezes Deus manda dizer abacaxi, talvez eu até falo isso. Às vezes Deus manda dizer abacaxi, eu não sei por que Deus está mandando dizer abacaxi, mas a pessoa que vai escutar com certeza ela sabe. E aí a princípio aí ele não entendeu. Aconteceu comigo, não que eu sou profeta, mas aconteceu aqui, foi num dia, não sei quem foi que viu na hora que eu fui pedir o dízimo, lá no culto do Dia das Crianças, não sei se você estava, mas quando o Abner falou para mim, cara, tu vai pedir o dízimo, tu pode pedir o dízimo, lá se eu te chamar, eu falei assim, não, cara, eu vou. Na hora, Deus falou assim para mim, aquele versículo lá do honra teus dons, lógico que não foi assim, mas ele me fez lembrar, na hora, assim, do versículo, honra o Senhor com os teus bens. Na hora, eu não entendi, porque eu queria falar, e contar um testemunho que aconteceu comigo, e eu não entendi. Quando chegou na hora do culto lá, que a Kelly estava falando e tal, eu nem me tocando que era o congresso infantil. Quando foi na hora do culto, eu fui entender porque Deus tinha me dado a palavra. Na hora que a Kelly falou assim, ensina teu filho no caminho onde deve andar. Porque nessa passagem onde Deus tinha colocado ela no meu coração, é Salomão ensinando para o filho dele honrar. Aí é que eu fui entender o que tinha acontecido. Aí eu falei lá na frente, eu ia falar uma coisa assim, mas Deus mudou tudo na hora e agora eu estou entendendo. É uma palavra pequena, mas vai ser de acordo com o que Deus falou. E Ele é o que faz a gente se converter, se convencer de qualquer coisa. Aí mais uma vez, aqui no capítulo 34, prediz a sorte de Zedequias. Judá estava sitiado pela Babilônia, no capítulo 1 fala, e Deus disse que entregaria Zedequias nas mãos de Nabucodonosor. E eu não lembro se é aqui, mas Deus fala assim, que ele é que ia pelejar contra o povo de Judá. Não era o Nabucodonosor, mas ele que ia pelejar. E mais um dos atos proféticos lá que ele faz, ele chama esses recabitas aqui. Vem aqui, Deus manda Jeremias. Jeremias traz os recabitas aqui. Esses recabitas aqui é do tempo do profeta de Recabe, do rei Jeú, quando ele chama lá o outro rei para ir ver a matança. Ele faz uma limpa nos profetas de Baal. Ele mata, se não me engano, acho que quase mais de 300, tudo dentro do tempo. E esse Recabe, ele fez uma promessa de narizeiro, um voto de narizeiro. Ele não podia beber bebida forte, tocar em nada. Então, Deus manda Jeremias chamar os recabitas lá para o templo. Aí os recabitas vão e manda Jeremias dar bebida para ele. Aí eles, não, a gente não pode beber por causa do nosso pai que fez esse voto. E aí Deus, ele pega e fala para Jeremias, eu queria que o povo fosse desse jeito aí, Eles guardam o voto do pai dele, guardam a aliança. Eu queria que o povo guardasse a aliança do jeito que eles guardam. Mas infelizmente ele não casa, e por isso eu vou trazer dominação sobre eles. Sempre, na maioria das vezes, quando Deus traz assim, fala alguma palavra de juízo para eles, ele fala que no finalzinho ele fala assim, por causa das suas atitudes eu estou fazendo isso. Eu não gosto. Tem uma parte que ele fala assim, eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Aí eu fico imaginando nós como pai, Quem é pai aqui, só o João que não é. Às vezes nossos filhos, a gente vai avisando para o nosso filho, A gente age, entre aspas, como se fosse Deus, Vai avisando, não faz isso não, conversa, adverte, faz tudo. Até na hora que te satura e tu dá uns tapas. Você não gosta. E depois ainda não está chorando, tu fala, rapaz, eu não te avisei, eu não queria fazer isso. Mas foi necessário, porque tu não obedece. Então a gente vê que o princípio de Deus é o mesmo, mais ou menos, nosso.
nesse sentido, né, de repreender o povo, né? Lembra que Deus fala, eu exalto aquele que eu amo, né? E fala também que sabe aquele que aceita a repreensão. O rolo, né? Jeremias aqui está preso. Zedequias, o rei, o último rei de Israel, mandou prender ele por causa das profecias. O povo quer matar ele por causa da sua profecia ruim. E aí ele manda, como ele está preso, ele manda Baruque escrever as profecias, advertindo mais uma vez o povo e ler no templo. E depois mandar para ler para o rei. Aí ele faz isso, ele lê lá no templo, chega ao conhecimento do rei, o rei pega e toca fogo. E Deus manda ele escrever de novo. E aí quando Deus manda ele escrever de novo, agora tu aumenta aí que o rei nessa parte aí, acho que foi Jeconias, se não me engano, ele pega e toca fogo. E aí Deus pega e fala assim, ó, por causa disso aí, tu não vai ter quem assenta no teu trono não. Tu vai morrer, tu vai ser destruído. Jeremias na prisão, né? Aqui muda um pouco, né? Jeremias, o sofrimento do profeta Jeremias. Aqui é um sofrimento mais intenso, né? Outras vezes o povo já tinha tentado matar ele, né? Deus tinha livrado. A Babilônia tinha sitiado Judá. Isso aqui, o cerco já estava. Lembra que Israel era cheio de muralha. A cidade antigamente mais importante era muralha. E a tática lá era sitiar para fazer o povo se entregar, porque uma hora ia faltar comida, ia faltar água. Teve um desses cercos, não sei se foi da Síria ou se foi esse, que durou, segundo os historiadores, em 3 anos. Com 3 anos, se o povo plantar, produzir isso, nada. Agora imagina aí como é que o povo não estava. Lá em Lamentações, fala que as mulheres cozinhavam os filhos. Agora eu não sei se aquilo ali é uma linguagem literal, que realmente matou para comer os filhos que não tinha comida, ou se era uma forma uma figura de linguagem onde fala do sofrimento do ser, da fome, né? Que as crianças não iam ter que comer. Então, linguagem poética já é difícil, agora imagina dentro da Bíblia, né? Mas aí a gente está nesse contexto. Jeremias é preso, Zedequias pergunta se tem alguma palavra de Deus. Aí Jeremias diz, tem sim, ele vai te entregar nas mãos da Nabucodonosor. O cara está preso, está sofrendo, está tudo, acho que ele pensou que Jeremias, por estar sofrendo isso tudo, ia trazer uma palavra de ânimo, conforto por causa da situação dele. Não tem sim, tu vai ser entregue nas mãos do rei. E aí, depois disso tudo aqui, o etíope, né, que era um eunuco, né, que cuidava lá das rainhas, lá, salva Jeremias da cisterna. Depois de tudo isso aqui, de ser preso, teve uma hora lá que os caras pegaram os sacerdotes, o povo, pegaram ele para matar ele, e ele saiu. Aí agora o pessoal, com raiva dessas profecias, junta todo mundo e pede para o rei para jogar ele na cisterna. Ele é jogado dentro da cisterna, ele fica lá, diz que era uma época de seca, estava muita lama, provavelmente ele ia morrer rapidinho. Mas esse eunuco aqui, esse etíope, ele pede para o rei para salvar ele, o rei não vai lá, aí ele pega e tira. Depois Deus dá uma profecia para ele aqui, que ele não ia morrer, se não me engano, na espada, pelo fato que ele tinha feito com Jeremias, né? Tinha salvado Jeremias. A gente já está quase terminando. Nabucodonosor toma Jerusalém, né? Aqui está sitiada a cidade, no capítulo 37, né? No 39 a cidade é tomada. E lembra que a gente comentou que Deus tinha falado para Zedequias se entregar. Tu se entrega, o povo tem que se entregar. Quem não se entregar vai morrer. Quem fugir vai morrer. Quem for para o Egito vai morrer, porque o Egito estava querendo se juntar para ver se com Judá e as outras nações para resistir à Babilônia nessa época. E aí Deus falou para ele, mais na frente que a gente vai ver que é diretamente. Depois disso aqui, Deus fala diretamente que é para não ir. E quem for para lá, Nabucodonosor também
ia lá para matar ele, né? O pessoal que fosse. E aí ele não se entrega. E os soldados de Nabucodonosor alcança ele no deserto, pega ele, leva ele para a cidade, mata os filhos dele. Lembra que Deus falou por causa da prisão de Jeremias, lá as coisas que eles tinham feito, por causa dele ter queimado o bolo, que ele não ia ficar, não ia perder o trono dele, da linhagem dele. E aí Deus pega aqui, através do servo de Nabucodonosor, mata os filhos de Zedequias, e além de matar os filhos de Zedequias na frente dele, depois pega e fura os olhos dele. No 40, Jeremias e o resto do povo ficam em Gedalias. Quando acontece a invasão, eles matam logo um monte de gente. E os príncipes, os reis, que eles não mataram, os reis, os principais da sociedade, os sacerdotes, eles pegam e levam para Babilônia. E eles vão ficar por lá. Jeremias não vai, fica aqui. Esse Gedalias, ele é o governador de Judá nessa época, depois da invasão da Babilônia. E aí ele está governando. Ismael, esse Ismael aqui é mandado pelo rei de Amon, ele não é judeu, ele é mandado pelo rei de Amon para conspirar e matar Gedalias. Joanã, que é um dos servos aqui de judeu, ele pega e fala para Gedalias: Gedalias, a gente descobriu que o Ismael está vindo aqui e ele quer te matar. Aí Gedalias pega e fala assim: não, rapaz, isso é paranoia tua, né? Em outras palavras, né? Isso é conversa. Isso aí está no 40:12 aí, 14 que você estava usando, se quiser olhar. E aí ele pega: não, larga a mão nisso aí. Não, eu vou matar ele. Não, não mata ele não, vai deixar a vida. E aí ele pega e convida, Gedalias convida Ismael para jantar com ele. Lembrando que a aliança, uma das formas de celebrar a aliança é chamar o cara para jantar, né? Lembra de Jesus na Santa Ceia, uma noite antes de ser traído, ele celebrou a Santa Ceia, ou seja, ele estava comendo e celebrando a nova aliança, o Novo Testamento. Por quê? Porque ele ia morrer no outro dia. Então a aliança e esse negócio de comer, Ismael foi comer com Gedalias, era porque eles tinham aliança. E Ismael pegou e traiu Gedalias e matou ele. Por causa disso, né? Aí Jeremias exorta o povo a não ir para o Egito, é o título, né, do 42 aqui. Por causa do assassinato de Gedalias, o povo temia represália. Ou seja, rapaz, o cara não está, Nabucodonosor, não respeitaram o governador que você colocou lá. Mataram ele. O rei ia ficar enfurecido e ia mandar repreender todo mundo ali, ia passar geral. E aí o povo quer ir para o Egito. E Joanã, que era amigo lá, que era capitão do exército de Gedalias, pede para Jeremias consultar. Essa parte aqui também é bem interessante, né? Para Jeremias consultar a Deus. Jeremias pega e vai consultar a Deus e fica por 10 dias, a resposta não vem. E quando vem, ele fala: Joanã, não é para ir não. Não é para ir para o Egito. Porque eles estavam achando que se fosse para o Egito, talvez se juntasse. Se fosse, o Egito ia proteger eles. Mas o Egito foi invadido também. Eu imagino que talvez o Egito não era nem para ser invadido, mas como Deus tinha lançado a profecia e falou assim: quem for para lá vai morrer a espada, eu acho que por causa disso Deus pega e manda invadir lá. Talvez nem tivesse nos planos, mas para cumprir a palavra de Deus e cumprir por Nabucodonosor, talvez ele determinasse a invasão do Egito, que aconteceu dele. E aí fala para ele não ir porque a espada que eles temiam alcançaria. Ou seja, Nabucodonosor ia invadir lá e ia matar eles lá. Eles não foram, não ficaram lá em Judá. Se eles fossem, Deus ia lá para matar eles lá, através de Nabucodonosor. No 43, Jeremias é levado para o Egito. E aqui é interessante, né? Eu acredito que todo mundo aqui conhece um caso de alguém que recebeu uma palavra de Deus
queria uma palavra de Deus, recebeu e fez o errado. Eu imagino, eu já vi assim algumas vezes, né? Então a pessoa, eu quero falar com Deus, eu quero consultar com Deus, mas será se realmente ela está disposta a fazer o que Deus quer? Às vezes não. Quer para, sei lá, para tentar enganar alguém ou outras pessoas, não sei. E é o que acontece aqui. Jeremias é levado para o Egito pelo povo. Infelizmente ele profetizou, mas não teve escolha. Segundo a tradição judaica, né? Deixa eu só falar isso aqui primeiro. Jeremias profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor. Aqui Jeremias está exortando no 42 para ele não ir para o Egito. Porque se eles fossem, Deus ia alcançar ele lá, ia matar ele lá no Egito. Né? E aqui Jeremias é levado para o Egito e ele profetiza, ó, vocês vão morrer. Ele na frente lá dos judeus, ele fala, Nabucodonosor vai matar vocês. Segundo a tradição, Jeremias morre nesse momento aqui. Ele é apedrejado pelo povo. Rapaz, nesse momento é assim que eu digo, lá no Egito. Não é aqui exatamente nesse momento, mas ele morreu apedrejado no Egito, por causa das profecias que ele fazia. Ó, Judá tinha caído por causa, principalmente, o principal pecado de Judá era a idolatria. Tinha outros, mas o principal era a idolatria. Eles foram embora, foram invadidos por causa da idolatria. Israel foi invadido por causa da idolatria. Eles foram para o Egito, estavam idolatrando lá. Será se o povo era difícil? Rapaz, os caras fugiram. Deus anunciou o juízo por vários profetas. E quantos profetas não deviam ter anunciado isso aí também? Só que assim, né? Jeremias só sofreu, hein? Né? Não, mas teve outros também, teve Miqueias, é porque eu cortei, ali para não ficar muito grande. Mas Miqueias, teve um outro tal de Urias, que foram mortos também por causa das palavras de Jeremias. Não era só eles, né? Existiam outros profetas. E foram mortos porque falaram a verdade. Né? Assim como estão sendo mortos lá na Síria, lá no norte da África, no Oriente Médio, na Ásia, o povo está morrendo porque está pregando o Evangelho. É interessante que lá, ao contrário daqui, por várias e várias vezes, muitas vezes o próprio Jesus aparece lá para o povo que não tem quem prega, ele mata todo mundo. Hoje eu li que parece que 90% ou 80% de cristãos que moravam no Iraque foi tudo morto, ou fugiu. Só tem 10% lá no Iraque hoje por causa do Estado Islâmico. Então, tem um site que eu sempre acompanho notícias de lá, que tem muito testemunho do povo de lá que fala, né? Que fala que o próprio Jesus apareceu. Eu tinha visto isso naquele congresso de missão que teve, acho que em 2014 ou 2015 na igreja, quando o Davi botou ele veio, que eu comprei uns DVDzinhos. Só que nos DVDzinhos lá contava a história do cara, né? E depois ia uma instituição pesquisar para ver se era verdade e confirmar. Aí os que estão no DVD foi tudo confirmado por essa instituição aí que tem aí que vai atrás. Né? E aí eu peguei um dia, postei na rádio. Aí a André, que foi missionária, acho que no Egito, se não me engano, ela fala que é comum. Assim, de vez em quando houve uma história dessa. Ó, Jesus apareceu um homem de branco aqui no meio do nada, salvou o povo e tal. Como ela já foi para lá, para aqueles campos lá e já morou, ela disse também, ela confirmou essa história. Inclusive teve um cara que parece que andava com ela, que esses dias, aí quando começou a fechar a fronteira lá, porque estava matando todo mundo do Estado Islâmico, ele pregou, ele arriscava a vida dele para levar mantimento e água para as famílias que não conseguiram atravessar. Aí ficava a fronteira da Turquia fechada e a outra lá, o Estado Islâmico. Eles não podiam nem ir para frente nem para trás. E ficava lá no meio do deserto. Aí o cara levava comida para eles lá. E com 2 meses ele levando comida, aí pegou um dia e falou assim, cara, eu quero falar sobre o meu Deus, eu queria falar uma coisa com você. Falou assim, o que é? Falou assim, eu quero falar sobre o meu Deus para você. Você pode me ouvir? Ele falou assim, cara, o chefe da tribo, né, do clã lá, ele falou
falou assim, cara, se eu não puder escutar o que está falando, eu sou muito ingrato, porque ninguém, nenhum Deus, nenhuma religião fez o que você faz por uma família. O cara pegou a família inteira. Então, aí no 44 ele está repreendendo o povo. Vocês viram o mal que trouxe a vocês, no capítulo 2, porque ainda idolatram no Egito, no versículo 8. Consumirem todos que vieram para o Egito, confirmando a profecia aqui atrás. Ó, não ir para o Egito, porque a espada deles temia e a espada que eles temiam, que era Nabucodonosor, ia alcançar eles. Aí a resposta do povo, Jeremias, quando a gente queimava e oferecíamos libações, ofertas para a rainha dos céus, aquela rainha do céu, lá do capítulo 7, não faltava nada. Cada um desses números aqui é o versículo que encontra isso aqui. E quando paramos, faltou tudo. Deus iria matar a espada ou a fome de todos os que foram para o Egito, e o sinal disso seria a entrega de Faraó nas mãos de Nabucodonosor. Então aqui, no versículo 17 e no 18, eles estão falando, eu tinha provisão de tudo, não me faltava nada, e agora está me faltando. É interessante que eles associavam isso, e talvez podia ser o demônio, através dessa idolatria deles, aí realmente dá alguma esmola, alguma merreca para ele. Igual quando era no Egito, quando o pessoal estava no Egito, lá a gente comia peixe, comia não sei o que, nadinha, eles falavam que não era cebola lá, que era maltratado, o povo não comia direito, que era para não ter força para não se revoltar contra os faraós. Talvez também pudesse ser a situação aqui, eles estivessem maquiando, inventando história para justificar a idolatria deles. E aí entra na última parte do livro, que é o julgamento de Deus contra as nações. Vai do 46 ao 51. Aí aqui, profecia contra o Egito, que a gente viu lá, porque o povo deixou Judá e foi para o Egito, e conquistaria o Egito e livraria de Judá. Essa profecia aqui da invasão do Egito pela Babilônia, ela foi cumprida em 582. Foi pouco depois que aconteceu a invasão lá de Israel. Judá foi invadido em 586, 588. E aí 582, por aí, essa profecia se cumpriu contra o Egito. Aí ele vai falando profecia contra os filisteus. Aqui, esse monte de profecia aqui é um pouco difícil. Assim, é uma leitura muito pesada. Mas é mais ou menos desse jeito aí. Um rei que vem do norte vai subjugar vocês. E aí por aí vai. Aí ele vai falar isso contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas, e a profecia a respeito dos edomitas, Eu botei essa aqui porque Edom eram os descendentes de Esaú. E aí eles eram inimigos. Mas Deus queria. Às vezes Deus falava para Israel não expulsar esses edomitas não por causa da linhagem dele, algumas partes lá atrás. Aí profecia a respeito de Damasco, profecia a respeito da Arábia, Elamitas, e no 50 e 51 ele profetiza contra a Babilônia. Aí ele fala da tomada da Babilônia. Essa tomada da Babilônia aqui vai ser para o próximo império, o Império Persa, que vai vir sobre o comando de Ciro. E ele vem porque Deus vai usar ele para, do mesmo jeito que usou a Babilônia para disciplinar Judá, Deus iria usar Ciro para disciplinar Nabucodonosor, a Babilônia, que lá quando aconteceu isso, Nabucodonosor não tinha morrido. Porque lembra que a idolatria tomava de conta daquela região todinha. E um desses versículos aqui que eu não lembro qual é, Deus fala assim: rapaz, eu estou julgando Israel, Judá. Por que eu não vou julgar as nações do lado? Imagina se eu não vou julgar as nações do lado. Aí,
Deus disse que nesse tempo Israel e Judá voltariam para a sua terra, ou seja, quando a Babilônia fosse tomada por Ciro. Né? Lembra que aqui Ciro, quem profetizou isso foi o nome do cara, Ciro, meu servo, quando nascer, foi Isaías. Isaías viveu quase uns 100 anos antes de Jeremias. E aí que Deus confirma a profecia através de Jeremias. E aí tudo está escrito e lido por Seraías, quando chegasse a Babilônia, terminasse de ler para jogar o livro no Eufrates, simbolizando a ruína da Babilônia. Ou seja, Deus pegou, mandou, isso aqui foi escrito, esse Seraías aqui leu lá na Babilônia. Agora tem imagine a audácia dos caras, né? É a mesma coisa de pregar lá onde o Estado Islâmico está dominando. A Babilônia é um império que é, e ele vai dizer, ó, daqui a 70 anos tu vai cair e Deus vai te subjugar, outra nação vai vir te subjugar. É até impensável uma coisa dessa, num momento de grande ascensão do Império Babilônico, da força, né? Babilônia dominou isso aí quase tudo, aquela região quase toda. Né? Aí depois veio o Ciro e dominou a Babilônia quase toda, e depois de Ciro veio o grego, e essas partes aí vai acontecer na época de Daniel. Né? Ele começa a profetizar. Né? Lembra que Daniel foi para o cativeiro. Estava no cativeiro lá, profetizou a queda da Babilônia, né? Mene, teu reino foi pesado e medido, né? Falando para o rei, e falou dessa dominação. Depois, isso aqui é mais para frente, só para ampliar um pouquinho mais, depois do Império Persa veio o grego, aí depois do grego veio o romano, que aí era quando Jesus estava reinando, veio aqui na terra. Então, é isso aí. No 52, vai falar algumas coisas que Jeremias fez, ou Zedequias, e aí vai falar algumas coisas, vai falar que ele morreu, que ele teve os olhos furados, por causa do pecado e tal. E aí a gente passa para Lamentações. É rapidinho, Lamentações é só 5 capítulos. E ele tem algumas perguntas assim, que é bem atuais também para a gente. O propósito do livro: quem desobedecer a Deus, vai trazer desgraça para a sua própria vida. Que nesse contexto aqui era Jerusalém, né? Tudo, Judá, né? Jerusalém assim é por causa daquela profecia, principalmente por causa daquela profecia, que ninguém fique impune. E Deus pune por causa da desobediência do povo. A data 586, que foi a invasão da Babilônia, o tempo que a Babilônia invadiu Judá, e 516, mais ou menos nesse período aí. Uns falam que foi Jeremias, o autor, né? Uns falam que foi Jeremias, outros também dizem que não foi, e aí essa confusão às vezes. Aí os que falam que foi Jeremias é porque fala que lá em 2 Crônicas 35, 25, escreveu crônicas ao rei Josias. Pode ter sido compilado também, né? Compilado. Outros escritores escreveram e juntaram tudo, né? No versículo 5, é a comunidade inteira como um todo clamando, chorando por causa da desgraça que veio sobre eles. Aí aqui, ó, as considerações iniciais, né? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tal. Em que época ocorre a situação que gerou o livro de Lamentações? Qual o contexto? O que estava acontecendo? O que tinha acabado de acontecer? 70 anos lá da dominação babilônica. É isso aí. Não, porque o meu medo é de vocês não entenderem. E eu acho que isso é o principal. Talvez seja a coisa mais importante, entender esse contexto do livro, que o livro foi escrito. Aí a Babilônia tinha invadido Judá.
E aí eles começam a chorar porque vê o templo sendo destruído, o povo morrendo, o povo passando fome, os que ficaram morrendo de fome, e outra parte indo sendo cativo. Esse é o Quanto tempo contexto. Jeremias viveu sobre isso? Olha, tem gente que diz que foi 60 anos. E aí eu não sei te dizer não, porque essas coisas assim é muito difícil, sabe? É igual ali a data. Quem foi que escreveu Lamentações? A tradição fala que foi Jeremias, mas outra já diz que foi o povo, alguma compilação, entendeu? Então é complicado dizer isso, essa idade. Igual ao morrer. Aquela agora que eu falei para vocês que ele morreu apedrejado no Egito, não está na Bíblia. Mas a tradição fala que ele foi apedrejado, deve ter sido mesmo, porque o tanto de vezes que o povo tentou matar ele, que ele foi preso e tal, ele deve ter morrido lá no Egito. Lembra que até no Egito lá ele estava arrependendo o povo. Rapaz, vocês estavam mal. O povo, Deus mandou Nabucodonosor porque a gente pegou e vocês ainda estão pegando. Aí o povo deve ter se zangado e apedrejado ele. Esse livro de Lamentações, ele escreveu, vamos dizer que ele escreveu, pela tristeza que ele viveu essa época, é isso? Uhum. Ele está se lamentando por causa disso tudo aí, da desgraça que tinha vindo sobre eles. Ele tinha avisado e o povo não tinha escutado, e aí ele estava sofrendo junto com o povo por causa disso. Quando foi dominado, no começo da dominação, ele estava vivo também. Ele estava vivo. Lembra que a gente comentou que Gedalias, que era o governo colocado por Nabucodonosor, foi assassinado por Ismael. Aí o povo consultou ele se ia ou não para o Egito, porque estava com medo da repressão de Nabucodonosor. E aí levaram ele para o Egito. Aí ele estava vivo. Ele viu a queda do muro, ele viu a ruína do templo. Né? E aí é interessante, né? Mais uma vez, assim, de maneira clara, um tema para discussão. Né? Eu coloquei isso aqui porque eu achei interessante, que eu estava lendo uma dessas Bíblias aí, né? Como pode Deus ser ao mesmo tempo amor e ira, justiça e perdão, ao tanto que Deus avisou para eles. Né? E Deus, mesmo sendo amor, foi lá e deixou que isso acontecesse. Né? Fez isso acontecer. Não é que ele deixou, ele fez isso acontecer. Deus é amor, mas ele também é justiça. Né? É fogo consumidor. Né? Se vocês fizerem, eu vou cumprir o que eu estou falando. Ele era muito condicionado. Desobedecer, a condição vai ser essa. E lembra que isso aqui, gente, para acontecer isso aqui, foram vários séculos. Judá sobreviveu, teve o reino de Judá, o reino do sul, quase 350 anos. E vocês veem aqui, ó, no início, olha o tanto de rei que foi ruim. Os vermelhinhos foram os reis ruins. Isso aqui foi. Rapaz, esse Manassés aqui botou estátua dentro do templo, matou o filho dele. Se não me engano, foi ele que pediu ajuda para a Síria. E aí, quando ele chegou lá na Síria, lá que a Síria socorreu ele, ele chegou lá e viu um altar, botou o altar dentro do templo. Rapaz, os caras pintaram e bordaram. 350 anos Deus levantou um profeta para repreender eles. Às vezes eles ficavam zangados e matavam o profeta, prendiam o profeta. Segundo a tradição, não está na Bíblia, Isaías foi morto, cerrado no meio por Manassés. Eu acho que Manassés foi o rei pior que teve. Desses aí, esse aí. Então, olha o tanto de tempo, olha a paciência que Deus teve. Né? E lembra, gente, se a gente for ver no passado, Juízes também é a mesma coisa. É praticamente uma repetição de o povo estava sofrendo por causa do pecado. Deus levantava um juiz, libertava o povo. Quando o juiz morria, o povo voltava a pecar. Aí sofria, o povo, Deus levantava um juiz. Então a história só se repete. Só muda os personagens e o lugar. E Deus queria que o povo... mais uma coisa. Gente, de Josué até Esther,
todos os livros foram escritos no período do cativeiro. A história se passou bem antes do cativeiro, só que eles foram escritos no cativeiro um pouquinho depois. Os profetas ou foram no cativeiro ou foram um pouquinho depois do cativeiro. Lembra dos 400 anos de silêncio que Deus fez, não falou com o profeta nenhum. Então tudo isso aqui, eles falaram assim, gente, a gente está no cativeiro, né? Rapaz, Deus não cumpriu com a palavra dele não. Aí eles fizeram uma pesquisa para saber o que foi que aconteceu. Porque Deus não cumpria a palavra. Quando eles foram olhar o livro dos reis, o livro dos profetas, o livro dos reis de Judá, dos reis de Israel, eles viram que eles foram cativos, que eles estavam sofrendo daquele jeito. Não era porque Deus não estava cumprindo com a palavra dele, mas é porque eles não cumpriram com a aliança. A bênção, igual tu falou, ela estava condicionada à obediência. E aí depois que eles fazem isso, deixa eu só ver aqui. Aí Deus, quando eles fazem isso, aí eles pegam e entendem que o erro foi deles e eles não podiam mais idolatrar. Aí eles não eram idólatras mais, mas eles se perderam na religiosidade. Porque aí é onde, no cativeiro é onde apareceu a sinagoga, porque eles não podiam adorar no templo, aí eles criaram os locais de reunião deles na sinagoga. Eles passaram a obedecer o sábado, né? Eles liam e não só tem outra coisa que eu não estou lembrando. O que eles faziam. Mas a sinagoga, que é o principal, os judeus como religião começa aí, nesse período. E aí eles se perdem na religiosidade deles. Lembra? Jesus, ele tratava o povo de uma maneira mais dura. Era quando ele ia falar com os fariseus, com os essênicos, com os religiosos da época, porque eles ensinavam o povo errado. Ou seja, além de eles estar perdidos, eles ainda ensinavam os outros a se perderem. Então Jesus, raça de vida, arrepende, não sei o quê. Esse povo me honra com um lado, mas o coração está longe. Se a gente for analisar, hoje é a mesma coisa. Só Deus não quebra a aliança, o povo sai fora da aliança, continua achando que é Deus. Eu vendo uma pregação do Washington esses dias agora, onde ele fala do povo americano, né, que é o povo que realmente, assim, onde nasceu ali, né, a questão da igreja, protestante. Lembra que os Estados Unidos, isso é história, gente. História. Fizeram o contexto que o povo vai colonizar os Estados Unidos, um dos contextos é a perseguição religiosa. É a contra-reforma que estava acontecendo. Então ele sai fugindo e vai colonizar os Estados Unidos. E eles vão para morar. Eles vão para desenvolver. Essa é uma das diferenças que tem entre os Estados Unidos e o Brasil. Quando aconteceu dos portugueses também, que é mais ou menos na mesma época, vir para o Brasil, quando eles vêm só para roubar, só para saquear. E os que ficaram aqui vieram porque eram condenados pela coroa e era gente muito que vinha. Então o início foi diferente. Eles vieram fugindo, tinha uma religião, entre aspas, viviam uma religião, uma certa, chamavam os puritanos, né? E habitaram lá, tinham princípios de Deus, né? Talvez eles fossem realmente cristãos. Né? E os que vieram para cá vieram para bagunçar foi com tudo. Por isso que a gente é bagunçado do jeito que até hoje. E aí, Israel, Judá, pecou por causa da religiosidade. E Israel nunca mais voltou a ser o que era. Né? O reino do norte, as 10 tribos, Samaria, os samaritanos que Jesus fala. Eles, quando eles estavam no cativeiro lá assírio, eles se misturaram com outras pessoas, casaram e tiveram filho, aí misturou as religiões, aí virou idólatra. Por isso é o ódio que os judeus tinham dos samaritanos. Eles eram judeus também, eles eram de Israel, das 10 tribos. E por eles serem idólatras, que os judeus também eram, só que eles se arrependeram da idolatria, é que eles tinham raiva dos samaritanos. Os samaritanos continuaram na idolatria, os judeus se perderam na religiosidade. Acho que dá para entender. Às vezes assim, quando a gente quer passar um entendimento, às vezes a gente não consegue. Por isso que eu
preocupado com essa questão. Sempre estou tentando trazer o máximo, explicar o máximo. O esboço é o próprio nome dos capítulos aqui de Lamentações. É a imagem de destruição, eles estavam vendo a cidade ser destruída, o povo ser subjugado, o juízo de Deus é que eles confessam que realmente isso foi Deus, a esperança do meio, né, em meio à aflição, a realidade da destruição, e Jeremias roga pela restauração do povo. E aqui eu separei alguns versículos assim só para entender, porque isso aí são poemas. E aí eu separei esses versículos só para entender o contexto que eles estavam vivendo. Jerusalém destruída e desolada. Ele também não está na ordem cronológica, esse versículo, porque vocês vão ver que aqui ela está destruída. Acho que é no 3 ou é no 4, ela está sitiada. Entendeu? Jerusalém destruída e desolada, sujeita a trabalhos forçados. Ele vai falando, ele vai fazendo um poema e vai dizendo o que está acontecendo naquele momento. Tinha muita gente na cidade, agora não tem quase ninguém, porque foram cativos. Cadê a tua glória? Agora você está sujeito a trabalhos forçados. Sião está de luto. Esses aqui são os versículos. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante a Deus. Né? O Senhor pisou como um lagar, a virgem filha de Judá. Né? O lagar, aquele negócio de fazer o vinho. Né? E aí eles estão começando a reconhecer isso. Né? Aí 2, a tristeza de Sião. Sião é Jerusalém, o monte de Sião. Né? Às vezes isso aqui é igual eu falei na aula passada. Sião, às vezes ele quer tratar Israel inteiro, Sião, né? Israel. Às vezes vocês veem que eu falo aqui Judá e falo Israel. Mas às vezes Deus, apesar de ter essa diferença de Judá e de Israel, mas depois de um contexto, Deus chama os dois povos de Israel. Né? No sentido espiritual. Né? Israel no sentido espiritual. E aqui, Deus está falando, tem hora que Deus fala Sião, a terra, só Jerusalém, depois é Judá. E assim, tem que ver o contexto que ele está falando. Aqui é Jerusalém. Aí no furor da sua ira, Deus cortou a força de Israel. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Né? Lembra que aqui nós estamos falando de Judá, e aqui ele está dizendo que é Israel. Nesse sentido aqui, é o povo de Deus, o povo escolhido. Demoliu com violência o tabernáculo. Lembra que antes eles não acreditavam na invasão, na subjugação de Judá por causa do templo. Aqui ele já começa, demoliu com violência o seu tabernáculo, ou seja, destruiu a religiosidade, destruiu aquilo que estavam fazendo, os ritos, mas que não agradavam realmente a Deus. Convocaste de toda parte terrores contra mim. Rapaz, isso aí era bom para aquele povo que lê a Bíblia e diz que Deus é amor. Não vou para a igreja não vou tentar fazer a vontade de Deus não, porque Deus é amor. Se ele conhecesse a Bíblia, convocado o povo a reconhecer o seu pecado. No 3. Bom é o Senhor. Aqui, né? O povo está sendo convocado para se arrepender. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Aqui eles já estão querendo se converter. Ou alguém que escreveu isso aí era dos que eram fiéis e está falando para o povo se converter. Põe a boca. Esse versículo aqui foi falado ontem lá. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Ou seja, pede perdão para Deus. Talvez ele perdoe ainda, dá tempo de perdão. Não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Aqui é onde eu falei, como pai. A gente às vezes repreende, bate no filho, bate de castigo, mas a gente não gosta. Do mesmo jeito é Deus. Aí o sofrimento do ser. Por que eu falei que ele não está na ordem cronológica? Lá na frente a cidade estava toda destruída. Aqui ele está falando sobre o sofrimento do ser. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Lembra que eu falei que quando essa tática de guerra deles era fazer o povo se entregar, não era lutar. Era fazer o povo pedir arrego porque não tinha comida, não tinha água. E às vezes o cerco demorava.
Todos os impérios usavam essa estratégia aí. De todas as épocas. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. E aqui eu quero ler esse versículo 11 a 13. É o capítulo 4, versículo 11 a 13. Versículo 4, capítulo 11. Deus o Senhor deu o Senhor o cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu em Sião e consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se desgarrou do meio dela o sangue do justo. Aí eu quero só dar uma frisada aqui. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo. Eu quero fazer uma analogia com a nossa situação atual. Quantas e quantas vezes a gente fala sobre a volta de Jesus? Sobre você prestar conta um dia com Deus. Aí as pessoas não estão nem aí. Vive a vida como se... Mas eu não vou falar nem que ele está fora da igreja, não. Eu vou falar que ele está dentro da igreja mesmo. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas Deus não está dentro delas. E aí está vendo, está acontecendo, está sendo anunciado, as coisas não estão mais jeito e infelizmente eu fico imaginando assim, no dia que Jesus voltar, ou quando a pessoa for prestar conta com Deus, né? Porque Jesus pode voltar para todo mundo ou pode voltar só para ti, né? E eu fico imaginando, né? Eu vou recontar aqui, não sei se eu já contei, mas uma vez eu não estava nesse dia, uma vez disse que o pastor Fernando estava pregando aí, e ele falou assim, rapaz, eu fico imaginando quando a pessoa morre, o que acontece naquele exato momento que a pessoa morre, que ela sabe que ela morreu. Aí beleza, foi embora. Tá? Aí um dia o caça-demônio Gabriel foi expulsar um demônio na casa não sei de quem. Quando chegou lá na casa lá, ele não tinha falado nada, o demônio falou assim, ó, diz para aquele pastorzinho lá de nada lá, teu, que ele não sabe de nada não. E que quando a pessoa morre, ela sabe sim porque ela está indo para onde eu estou. Falou desse jeito. Ela sabe sim na hora. Falou assim. Isso a gente estava conversando porque disse que saiu há poucos dias atrás um menino de 14 anos, era 16 anos lá em Israel, que ele morreu clinicamente, os médicos atestaram tudo, e aí ele do nada ele voltou. Quando ele voltou, ele contou o Apocalipse todinho. Só que como é que ele vai saber do Apocalipse se ele é judeu? O judeu não tem o Novo Testamento. E ele contou o Apocalipse todinho. Quando ele contava lá, e passei ele filmando, ele sozinho assim, no meio dos rabinos, aqueles verão, tem tudo. E eles contando tudo, ele conta. E aí quando ele ia contar, ele disse que ele recebeu uma informação assim, muito grande, que ele jamais teria condição de toda a vida dele receber aquelas informações. E aí ele estava explicando para os rabinos. E os rabinos entenderam que era o Messias que tinha dado isso para ele. Lembrando, para os judeus não messiânicos, Jesus ainda não veio ao mundo. Eles estão à espera do Messias. E só entrando no detalhe, o Messias dele, para nós, é o Anticristo. E aí ele foi contando, quando ele chega no finalzinho, aí é que ele fala, esse cara é Yeshua. Acho que é Yeshua, que é Jesus, né? Em judeu. Aí os rabinos ficam tudo assim, porque até então, antes dele falar isso, os caras tudo confirmando, não, porque eles são muito estudiosos, lá tem, de cacetada em nós. E aí os rabinos, tem aqueles caras, os rabinos vivem só para isso, recebem dinheiro assim, no nome do governo, ou dos magnatas judeus aí, só para estudar a Bíblia e profecia e tudo isso, e mais e mais. E eles, um monte de profecia aí que eles estão falando, então está acontecendo. Eles estão conseguindo discernir o tempo, infelizmente. Como que eles conseguem, tipo assim, eles têm um discernimento, eles sabem, profetiza,
Só que eles não creem no Messias e não têm Espírito Santo. Então como faz para ver? Cara, a Bíblia, aqui a gente falou da profecia de Jesus, aqui em Jeremias. Por 2 vezes ele cita o rebento de Davi. E ele repete. Então tem várias outras profecias. Os caras são de lá, bicho. De alguma forma eles são especiais para Deus. Deus de alguma forma fala para eles. Mostra para eles, não sei. Eu sei o que eu vou te contar aqui. Eu conheci um cara que era sacerdote. O cara era judeu, não messiânico. E quando eu fui lá em São Paulo, lá, eu passei um dia inteiro, uma tarde inteira, só que não enchia o saco dele perguntando as coisas tudinho. Só que eu fiz igual ao menino. Eu perguntei tudo que eu queria saber, da tradição dele, de casamento, não sei o que, eu ia tudo comparando com a Bíblia. E tinha coisa que ele não sabia me dizer. Ele falou assim, rapaz, eu não sei não, como é que tu sabe disso? Não, é porque eu me interesso e tal. Eu estava tentando aprender, porque quando a gente entra na cultura judaica, a gente entende por que eles estavam usando aquela linguagem. E aí eu fui falando, e quando foi no finalzinho eu comecei a falar. Falei assim, cara, eu achei interessante assim, tudo e tal. Que tu me falou, os judeus, realmente é o povo escolhido por Deus e tal, Deus operou. Só que nós cristãos, aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Só que nós cristãos queremos que o Messias já veio. E o Messias era Jesus. E o que faz nos provar isso é os versículos que estão no Antigo Testamento. Ou na Torá. Não é? Torá não, Torá é o Pentateuco, no Tanakh. Lá nos profetas lá está falando, ó, e como ovelha muda ele foi levado no matador. Ele foi pregado entre os malfeitores. Ele entrou na cidade de um jumentinho. Aí eu fui falando essas profecias assim, que eu sabia. Eu falei assim, na tua opinião, isso é por acaso? Como é que você... Ele, não, eu não sei te dizer por isso, não sei te falar isso. Eu falei assim, cara, vocês sendo judeus, estudiosos do jeito que vocês são, sabendo a linhagem de vocês, vocês não vão saber da história da dominação do império que dominou vocês, que foi o maior império que já houve, o Império Romano, e não vão saber do líder político que houve e líder religioso chamado Jesus, do qual até Flávio José, judeu, escreveu e atestou sobre ele. Tu não acha isso muito estranho, não? Assim, essa quebra no passado de vocês, por mais de 400 anos. Eu não sei te dizer, não sei o que isso começou e foi. Mas eles não aceitam. Inclusive, ele começou a falar mal de Jesus. Eu já comecei a ficar meio irritado. Comecei a ficar meio irritado. Pensando quando for o final. É possível eles terem salvação, será? Rapaz, a Bíblia fala, né? Os 144 mil, mas eu acredito que deve ter mais também. Acredito, não sei, cara. Ó, esse negócio, quando tu fala assim, tu pode falar do pecado, mas eu não falo igual tu está perguntando, vai para o céu, vai para o inferno, porque isso aí cabe a Deus julgar. Agora nós, a gente cabe alertar do perigo. Lá em Ezequiel a gente vai ver, se não me engano, 33:3 fala que se houver um pecador no mau caminho, eu não advertir ele, ele vai morrer, mas Deus vai requerer o sangue dele de mim. Ou seja, de alguma forma, Mas até que ponto? Deus vai me cobrar. Não sei. Até que ponto que ele é Porque se você vai advertir 1, 2, 3 vezes, até que Eu acho que aí já... aí você entrega. Não, isso já... Eu acho que a nossa parte, na verdade, é ver o que está acontecendo de errado. Você Você vai, alertou você uma alertou, vez, a pessoa fez de novo. Aí já não cabe mais você fez. Gente, vamos só terminar aí que a gente volta nesse assunto. E aí, por último aqui, os fiéis pedem misericórdia. Que o povo, ou parte do povo, ou o escritor apenas, começa a pedir arrependimento. Lembra-te, Senhor, que nos tem sucedido. Considere e olhe o nosso opróbrio. Opróbrio é vergonha extrema. Ele sempre usa essa palavra, opróbrio das nações. Vão passar, vão jogar cinza na tua cabeça, vão assoviar. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Agora eles começam a reclamar a Deus, está vendo a diferença? Antes eles não estavam nem aí. Estavam no Egito, queimando incenso, idolatrando, e agora eles começam a reconhecer o pecado deles. Ai de nós, porque pecamos.
Quando fala esse ai de nós aí, pode. Por isso caiu o doente no nosso coração e escureceu os nossos olhos. Alguma pergunta? Que acabou. Então, já que não tem a pergunta, não, vamos fazer uma resumo rápido e a gente volta com aquele assunto. Então, você aí que... Não, resumo. Então, assim, Jeremias, ele veio para trazer o juízo, né? Alertar o povo, alertou o povo sobre vários anos, mais ou menos 40 anos aí, sobre a iminente invasão de Israel por causa do pecado que estava vivendo. Lembrando que ele estava anunciando as maldições de Deuteronômio 28, porque eles não estavam cumprindo a aliança que Deus tinha feito. Ele foi várias vezes, né, ameaçado de morte, apanhou, foi preso, né, foi apedrejado, segundo a tradição, morreu apedrejado, né, lá no Egito, pelo povo. Ele advertiu o povo não entendeu, não quis obedecer ele, e aí aconteceu. Infelizmente, Judá teve que passar por isso. Lamentações, o contexto é: a Babilônia invadiu eles, Jerusalém começou a matar todo mundo, a quebrar tudo, a roubar o templo, saquear o templo. E aí eles viam aquilo e começaram a chorar, e começaram a lembrar dos pecados deles, e começaram a pedir misericórdia para Deus. E esse acaba o contexto desses dois livros, uma rápida revisão. Obrigado a você aí que acompanhou, né, pela internet, que um dia irá assistir. Espero que essa palavra Deus possa te tocar. O Espírito Santo é capaz de às vezes qualquer palavra que eu falei aí, que para mim talvez nem tenha tanta importância, mas para você vai ser uma semente de Deus na sua vida. Que Deus abençoe e que essa palavra sirva como luz para os seus pés, né, e lâmpada para os seus caminhos. Deus abençoe.